Olá, bom dia, shalom, shalom, um bom dia na presença do Senhor, um bom dia na presença do Espírito Santo, uma boa semana cheia de graças, de bênçãos, né? De misericórdias derramadas pelo Senhor. Afinal, as misericórdias do Pai se renovam todas as manhãs. Um bom dia para você, seja bem-vindo a essa mesa, né? A esse devocional diário que acontece todos os dias, a partir das 6h01, a gente te convida a sentar nessa mesa. E mais do que eu te convidar, quem te convida é o Senhor. Então seja bem-vindo a essa mesa. Se você chegou aqui nessa manhã, não é por acaso. O Senhor te convida a sentar nessa mesa, o Senhor te convida a tomar um café com Ele, porque Ele tem algo extraordinário para falar no teu coração. Eu não sei como tem sido os seus últimos dias, eu não sei como tem sido, né, a sua vida, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são as suas feridas, mas o Senhor te convida esta manhã a sentar nesta mesa, porque Ele sabe. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe todos os seus sofrimentos, Ele conhece todas as suas mais profundas mazelas, o Senhor conhece. Ele te convida esta manhã para vir sentar nessa mesa, porque Ele tem algo extraordinário para te dizer. Ele tem uma coisa extraordinária para te dizer. Parece um assunto, né, que eu falo que é bem... Ele é o mais polêmico dos assuntos quando a gente quer caminhar com Cristo, mas ele é o principal deles. Ele é o necessário, o extraordinário. Mas antes de começarmos a falar, bom dia para você, um bom dia na paz do Senhor Jesus, né? A gente diz shalom, shalom, né? A paz do Senhor, né? Que esteja com você na sua casa, no seu lar, na sua mesa, no seu coração, no seu trabalho, na sua família, né? Em nome de Jesus, que a paz do Senhor se derrame sobre todas as bênçãos sobre a sua casa. Seja bem-vindo aqui nessa mesa, onde nós já estamos sentados na presença do Senhor, onde Ele marca o encontro conosco todos os dias. Inclusive, Ele marcou o encontro com você essa manhã. Foi Ele que te chamou essa manhã para estar aqui. Não fui eu, não foi seu celular que te trouxe aqui, não foi por acaso. Sim, foi o Senhor. O Senhor te chama essa manhã a estar na presença. O Senhor te chama essa manhã a sentar nessa mesa. O Senhor te chama essa manhã a viver o extraordinário, a ouvir o que Ele tem para te dizer nesta manhã, em nome de Jesus. E sabe qual é o assunto que o Senhor nos traz hoje? Decida perdoar. Presta bem atenção. A gente não está falando de perdão, a gente está falando de decidir perdoar. O Senhor precisa te dizer, sabe aquelas orações que você fez aí no seu secreto, às vezes que você chorou, sabe as vezes que as pessoas te magoaram, te rejeitaram, te traíram, te enganaram. Talvez você está passando por esses desertos na sua vida, mas o Senhor está te dizendo nesta manhã que Ele te viu, Ele ouviu os seus lamentos, Ele ouviu a sua oração e a resposta dele é: decida perdoar. E aí é difícil, porque a pessoa magoou, a gente está sangrando, a gente está quebrada, a gente está em pedaços e o Senhor vem e me diz para perdoar? Sim, decida perdoar. É assim que o Senhor faz, né? Decida perdoar. E eu gosto sempre, quando eu falo de perdão, a gente precisa sempre pensar da seguinte forma. Sabe, Paulo, né? Grande Paulo, evangelista, responsável por, hoje, muitas vezes, grande responsável por nós estarmos, né, ouvindo, falando e vivendo o Evangelho de Deus. Sim, Paulo. Paulo, ele era Saulo, né? Um cobrador de impostos. Aliás, Saulo, na verdade, ele era um perseguidor. Cobrador de impostos era Mateus. Ele era um perseguidor dos cristãos. E ele perseguia aqueles que seguiam a Cristo, né? Mas ele não só perseguia, ele mandava matar, ele mandava prender, ele chicoteava, ele batia, ele maltratava, nossa, tomava bens, posses, expulsava de lugares, ele fazia arruaça, essa é a palavra. E ele foi mal, porque ele cumpria na cabeça dele, mas ele foi mal no sentido que ele cresceu condicionado que aquilo era a forma certa, que aquelas pessoas estavam blasfemando contra o Deus que foi pregado para ele, a forma que foi pregada para ele, as escrituras, né? Mas o que acontece com Paulo? Paulo, quantas pessoas não sangraram? Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não perderam suas famílias, não perderam suas casas, não perderam suas cabeças, tá? Porque eles eram enforcados, eles eram decapitados. Quantas pessoas não passaram por essas circunstâncias? Isso tudo através de Paulo. Mas o que acontece? Um dia o Senhor Jesus fala com Paulo e ele convida Saulo a ser Paulo. Ele convida Saulo a ser, né, o evangelista que Saulo se transformou. Primeiramente, ele deixa Saulo cego.
depois Saulo é curado, né, por um dos seguidores de Cristo. E aí eu digo para você, você acha que Jesus tinha alguma coisa contra Paulo? Ele perdoou. Ele perdoou Paulo por todas as suas atitudes, por todas as perseguições, por todas as traições, por todas as enganações, por tudo, todas as dores que Paulo causou, as mais profundas, que a gente não consegue descrever aqui. Eu não estou dizendo que aquelas dores são maiores do que as suas, porque a dor maior é sempre a sua, que você está sentindo. Mas eu quero dizer para você que ainda Paulo, fazendo tudo isso, Jesus o perdoou. Os apóstolos, foi difícil eles aceitarem Paulo. Eles tinham um receio, mas por quê? Assim como nós, eram humanos, de carne e osso. Mas Jesus fez tudo isso para mostrar que a gente precisa perdoar. E quando Jesus perdoou Paulo, ele deu a grande lição para nós. Se Paulo, que fez tudo o que fez com os seguidores de Jesus, tudo o que fez contra Jesus, perdoou Paulo, quem eram os discípulos para não o perdoar? Quem eram os seguidores dele para não perdoar e não receber Paulo, a palavra que vinha através de Paulo? E isso eu quero dizer para você. Muitas feridas começaram a ser curadas quando eles perdoaram Paulo. E eu quero dizer para você que as suas feridas só vão ser curadas através de Jesus. Mas quando você começar a decidir a perdoar. Decida perdoar. E o perdão não é para quem te magoou. Perdão não é para quem te feriu, não é para quem te traiu, quem te enganou, quem te abandonou, quem te rejeitou, quem te abusou, quem te bateu. Ah, não é. Não é. O perdão não é para eles. O perdão é para você. O perdão é para abrir as portas dos céus, para que você deixe essas correntes para trás. Porque quando você tem mágoa, ressentimento, né, de alguma pessoa, você fica arrastando essa pessoa a vida inteira, porque sempre você lembra dela. Sempre você lembra dela. E o perdão, ele acontece dessa forma. A gente precisa perdoar, a gente precisa simplesmente, né, colocar em prática a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor diz que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Foi assim que Jesus disse para Pedro, quando Pedro foi questionar, né, sobre ter que perdoar alguém. E aí Jesus disse para ele que ele tinha que perdoar 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7 não é você pegar 7, multiplicar por 70 e achar que se você atingir esses 1000 e tantas vezes aí, você tá bom, já perdoei o suficiente. Era no sinal, né, queria dizer que a gente precisa perdoar de forma infinita, incondicional. É difícil? É. Mas outra coisa que eu vou dizer para você, o dia que o Senhor tocar no meu coração, eu perdoo. E cai por terra hoje essa frase. Porque perdão é decisão. Veja bem, olha o tema de hoje diz, decida perdoar. Não é perdoe quando sentir. Sinta que você precisa perdoar, não é isso. A palavra não diz que a gente perdoa quando a gente sente. A palavra diz que a gente decide perdoar. E a gente também não diz que o perdão é, ai, perdoei, decidi perdoar e pronto, e não vai doer. Não é isso. Decidir perdoar é você continuar seguindo, você continuar buscando, você continuar, né, buscando no Senhor Jesus esse perdão, buscando no Senhor Jesus essa possibilidade de perdoar. Você só precisa decidir para que o Senhor entre e Ele comece a te ajudar nessa tarefa, porque não é tarefa fácil perdoar os nossos opressores, né? Perdoar as pessoas que tanto nos causaram mal, nos causam mal, nos faz sangrar, nos faz doer. Mas a gente faz isso somente na presença do Senhor Jesus. A gente faz isso somente quando a gente crê na presença do Senhor Jesus. A gente faz isso somente quando a gente tem o Espírito Santo ao nosso lado, somente quando o Senhor vai curando as feridas todos os dias. É assim que a gente perdoa. É dessa forma. A gente perdoa assim. No perdão não é para um dia após o outro, é o perdão. Mas o perdão não é momentâneo. Pode acontecer? Pode, porque as graças de Deus se renovam todas as manhãs. A mulher de fluxo de sangue, ela não foi curada em um tocar, né, na ordem de Jesus? Tantos curados em segundos? Então, você pode. Mas o processo natural é você vivenciar todos os dias, buscar na presença do Senhor. Eu digo sempre que aqui é um consultório, é um ambulatório onde o Senhor Jesus vai fazer todos os dias o seu curativo. Porque eu estou aqui falando, nós estamos numa mesa, nós vamos ouvir tudo o que o Senhor tem para dizer, mas depois eu vou dizer tchau para você. E você vai ficar aí na presença do Senhor. E é nessa hora que Ele vai fazer o curativo. Ele não vai fazer o curativo na frente de ninguém. Né? Quando a gente vai fazer um curativo, a gente não entra, o enfermeiro ou o médico não fecha a porta e a gente fica lá. Então é assim que o Senhor faz. Quando a gente vai consultar, o médico não fala fecha a porta. Então, Jesus também diz isso. Quando você vai orar, que você fecha a sua porta. Que você fale somente com o Senhor Jesus. E Ele vai fazer, Ele vai curar. Até que um dia você vai lembrar. Não pensa que perdoar é esquecer, não, gente. Perdoar é lembrar, mas sem doer.
E não pense que perdoar é obrigado a ter que conviver, não. A gente precisa perdoar, mas a convivência a gente vai estabelecer, porque tem pessoas que é preferível, né? Tem circunstâncias, é preferível você se afastar para que você não se magoe mais, né? Porque o perdão, eu digo que é para você viver o extraordinário, para você viver o novo de Deus, entendeu? O perdão é para isso. Então, quando você decide perdoar, é a mesma coisa de você falar, meu Senhor, me dá a chave aí, que eu quero abrir essa porta. E aí você mesmo, ele fala para você, a chave está com você. É perdão, decida perdoar. E aí você decide perdoar, e aí você olha na sua mão, tem uma chave. É essa chave que você vai abrir as portas do céu para derramar bênçãos sobre a sua vida. Então a resposta que o Senhor te traz hoje para as suas orações é decida perdoar. Eu não sei quem você tem que perdoar, não sei quais são as circunstâncias e eu não estou dizendo que é fácil, novamente eu digo para você, mas a gente precisa perdoar. Perdoar é preciso, perdoar é necessário. Não tem como. Se a gente quer ser Paulo, um grande evangelista, não importa nas circunstâncias de Paulo, mas o que eu quero dizer é se a gente quer levar a palavra do Senhor através da nossa vida, se a gente quer que outras pessoas, que a nossa família seja alcançada, se a gente quer ter uma vida em abundância, uma vida próspera, como a palavra diz, se a gente quer que o Senhor acrescente todas as coisas na nossa vida, primeiro a gente precisa viver as coisas de Deus, buscar primeiro as coisas de Deus e o reino de Deus. E nessa manhã Ele diz para você que você precisa perdoar. Decida perdoar hoje, em nome de Jesus. Nós vamos tomar o nosso café. Enquanto a gente toma o nosso café, lembra de alguém aí que você sabe que o coração está cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento e que precisa decidir perdoar para que as chaves dos céus sejam colocadas nas mãos delas. Manda esse devocional para ela. Toca no coração dela com essa palavra, em nome de Jesus. O Senhor quer ministrar e Ele quer te usar para alcançar outras almas, em nome de Jesus. Então encaminhe esse devocional para quem tocar no seu coração. Não tenha vergonha, não. Porque você pode pensar assim, ó, ai, mas nossa, logo eu. Ela vai falar, vive bebendo, vive mentindo, ai, já traiu, ai, já enganou, já fez isso, já fez aquilo, é soberbo, é orgulhoso, é isso, é aquilo. E vem falar de perdão, vem falar de Deus para mim, mandar vídeo de Deus. Se o seu arrependimento é verdadeiro e o seu coração está arrependido, o Senhor ama um coração arrependido e um coração quebrantado. E o Senhor usa os improváveis, esses mesmos, os improváveis. Veja na palavra cobrador de imposto, perseguidor, prostituta, tantas outras pessoas, comerciantes, que tomavam, né, o que era dos outros, e tantos outros mais, ladrão, todos esses foram os improváveis que o Senhor usou, todos. Então o Senhor quer usar você nessa manhã e quer usar você a partir de hoje, mas Ele precisa que você decida perdoar. Para você ser usado, decida perdoar. E eu vou dizer para você que Ele vai te usar já ainda hoje, você vai encontrar pessoas que você vai precisar falar alguma palavra que você vai ouvir aqui hoje. E eu vou dizer para você que talvez você saia daqui e possa pensar assim, nada mudou. Eu nem sabe do que eu tô falando, não sabe o que eu passei, como assim perdoar? Mas eu vou dizer uma coisa para você, toda vez que você ora, toda vez que você senta para ouvir um devocional como esse, toda vez que você ouve a palavra do Senhor ou que você lê a palavra, algo aí dentro é transformado. Nesse momento, já está vendo aí, um burburinho aí dentro, um borbulhar dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Tá aí, se movimentando, porque o Senhor está trabalhando aí dentro. O Senhor está trabalhando no silêncio. Dá oportunidade para que o Senhor trabalhe, porque você vai se surpreender com a obra que o Senhor vai construir na sua vida e através da sua vida. Agora os tapumes estão tampando tudo, né? Quando você passa numa obra, o tapume tampa tudo, você nem vê o que está fazendo e o seu dia a dia não deixa perceber o que ali está crescendo, o que está fazendo. Mas o dia que eles arrancam aquele tapume já é o dia da inauguração, basicamente. Aí você se assusta. Porque você fala, nossa, mas que hora que construíram isso que eu não vi, gente? Então é isso que você vai fazer, você vai se surpreender quando os tapumes da sua vida caírem e você vê a obra que o Senhor construiu. E ainda assim, a sua obra, a obra que o Senhor está fazendo na sua vida, vai impactar o coração de outras pessoas que precisam que as obras sejam feitas em suas vidas. Não pense que o Senhor não está fazendo. O Senhor está trabalhando, Ele trabalha no silêncio. O Senhor não coloca outdoor, o Senhor não paralisa, né, tudo para dizer assim, para, que agora aqui eu estou trabalhando. Não, não é assim. Ele vai trabalhando no silêncio. Sabe aquela sementinha que depositada todos os dias, regada, você rega todos os dias? Todos os dias você vai regar ela? Lá no fundo, no íntimo, lá no profundo da terra, primeira coisa que precisou fazer com essa semente para que ela pudesse, né, se tornar aí um fruto, uma árvore ter frutos, primeira coisa, não precisou cavar um buraco e enfiá-la lá dentro? Talvez é nesse buraco que você tá.
Talvez é nesse buraco. Eu já estive nesse buraco algumas vezes e eu vou dizer para você, talvez é nesse buraco. E ali o Senhor está te moldando, o Senhor está te tratando, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando e essa sementinha está brotando. Essa sementinha vai germinar em nome de Jesus. Amém? Vai brotar e se tornar uma árvore frondosa com belos frutos, onde não só você vai se alimentar, mas todos os seus e aqueles que por onde pela sua vida passarem. Basta que você comece a perdoar. Quando você perdoa, essa terra onde a sementinha está sendo colocada, ela vai se tornando adubada, né? Ela vai tirando ali as ervas daninhas, porque você pode pôr sementinha que for, né? Se tiver erva daninha naquela terra, vai comer tudo, não vai deixar fraca aquela sementinha que é a palavra, não vai deixar germinar, não vai deixar brotar, vai comer as raízes, e é assim a mágoa trabalha no seu coração. É assim que o ressentimento, o rancor, o ódio, a ira, né? É assim que esses sentimentos trabalham. Eles vão minando a força das sementinhas da palavra que vão sendo depositadas na sua vida todos os dias. Mas para que você possa fazer essa semente cumprir o seu papel, você precisa tirar essas ervas daninhas aí, que são esses rancores, essas mágoas, esses ressentimentos do seu coração, da sua vida, em todos os sentidos. E é o Senhor que vai te ajudar. Basta você decidir perdoar. O jardineiro, Jesus, ele vai todos os dias aí no jardim do seu coração e vai tirar uma erva daninha, vai tirar uma de cada vez. Mas eu vou dizer uma coisa para você, ele arranca pela raiz e dói, né? Vai à terra para você ver. Pode ser erva daninha, quando você arranca ela pela raiz, não revira tudo. É assim. Você vai olhar e vai falar, nossa, mas agora que eu comecei a caminhar com Jesus, parece que a coisa revirou tudo. É a terra sendo revirada, porque ela estava socada lá, ó, prendendo aquela erva daninha. E quando o jardineiro Jesus vem e ele puxa aquela erva daninha, aquela terra vai revirar. Mas quando você revira, na terra entra ar, entra oxigênio, né? Você movimenta. E é isso que o Senhor te chama para estar em movimento. E o seu primeiro movimento hoje é decidir perdoar em nome de Jesus. Eu não sei o que as pessoas fizeram para você, eu não sei o que foi que aconteceu na sua vida, mas eu creio que dói. Eu não estou dizendo que não dói, mas o Senhor pode curar em nome de Jesus. Amém? Pega seu chá, seu café, vamos tomar aí, ó, para a gente poder ficar bem espertos, né? Tomar junto com o nosso Deus, que já está na nossa mesa. Você está aí na sua mesa, no lugar secreto? Pegou uma xícara, colocou uma xícara para Jesus, disse para ele, pai, senta nessa cadeira, vamos tomar um café juntos? Faz isso. Ah, vão achar que você está louco, não importa. Nós somos loucos por Jesus. Nós somos loucos pela palavra. Nós somos loucos pela presença do Senhor Jesus. E Ele te convida essa manhã a ser louco pela presença dEle. E você vai viver experiências extraordinárias. Mas vamos tomar o nosso cafezinho e vai mandando aí para alguém, né? Avião, alguém que precisa ouvir essa palavra em nome de Jesus. Amém? Bendito seja o nosso Deus, né? Que renova suas misericórdias sobre nós todas as manhãs. A palavra diz isso, que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Aleluia. E já se renovou nessa manhã um novo dia. Todo novo dia, gente, é um novo milagre. A gente quer milagres extraordinários. Água aí virando vinho, transformando em vinho e outras coisas mais. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O despertar de um novo dia é um grande milagre. E o que nós faríamos se não tivesse despertar de um novo dia? Acabaria tudo, não é mesmo? Então, o despertar de um novo dia é um novo milagre. E o que nós faríamos se nós não abríssemos nossos olhos? Teríamos voltado para a casa do Pai. Mas quando a gente abre os nossos olhos, estamos aqui, também é um novo milagre. E o Senhor já te presenteou hoje com esses milagres. Então, vamos agradecer para que a gente tenha um dia extraordinário na presença, uma semana cheia de bênçãos e de paz, para que o nosso coração seja cheio da presença do Senhor e para que a gente possa decidir hoje, que você possa decidir hoje perdoar em nome de Jesus. Amém. Fecha seus olhos. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, à nossa mesa, ao nosso coração, à nossa vida, Senhor. Ah, Pai, obrigada, Pai, por trazer esse tema tão necessário para todos nós, o perdão, Pai. Obrigada por ensinar-nos nesta manhã, Pai, que o perdão é decisão, o perdão não é sentimento, Pai. Que os seus filhos aqui presentes, aqueles que por aqui passarem, e também todos os seus parentes, parentelas, amigos, Pai,
que sejam tocados nessa manhã, nesse momento agora, Senhor, para que eles possam decidir perdoar. Pai, eu digo porque quando eu decidi perdoar algumas circunstâncias, algumas pessoas da minha vida, é um alívio tão grande, Pai, porque as correntes são quebradas. Ah, Senhor, que eles possam viver essa leveza do jugo, né, sair das suas costas, Pai, porque eles que estão carregando esse peso. O perdão não é para outra pessoa, o perdão é entre o Senhor, né, e cada um de nós, que possamos decidir essa manhã perdoar e assim, Pai, abrir as portas dos céus. Na verdade, as portas do céu já estão abertas, mas as bênçãos não se derramam porque estão limitadas, Pai. E se derramam, a gente não consegue enxergar porque a gente está com traves nos nossos olhos, com escamas, com ervas daninhas no nosso coração. Ah, Pai, que tudo seja arrancado nesse dia, a partir de hoje, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que cada um possa viver as maravilhas que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus. Parece impossível perdoar agora, não sei para quem, mas o Senhor quer dizer. Parece impossível perdoar essa situação, afinal, realmente é horrorosa, é insustentável, é imensurável a dor, mas o Senhor diz que maior do que a dor na cruz não há, e Ele perdoou todos aqueles que o colocou na cruz. Então que hoje Ele diz para você, meu filho, minha filha, decida perdoar, em nome de Jesus. É isso que Ele te pede nessa manhã. E para que a gente possa viver um dia extraordinário, blindados de toda e qualquer seta inflamada do inimigo, lançada sobre nós, que nós possamos revestir agora da armadura do Espírito Santo, Senhor. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Ah, Espírito Santo, abra o nosso intelecto, abra o nosso entendimento, o nosso conhecimento, dá-nos sabedoria para a gente entender tudo que o Senhor está falando. Todas as palavras, todos os testemunhos, todos os direcionamentos aqui que o Senhor está trazendo desde a madrugada, desde ontem, quando Ele preparou tudo para que você estivesse aqui, para que cada um de nós estivéssemos aqui sentados. Afinal, no Senhor Jesus não tem coincidência, tem sim deucidência. E o Senhor te diz nessa manhã, filho, filho, eu te vi chorando. Eu clamei, eu te ouvi clamando, eu ouvi suas orações. E a minha resposta é, dê o primeiro passo, decida perdoar em nome de Jesus. Que tudo que o Senhor entregar, Pai, não sejam palavras lançadas ao vento. Que sejam sementes lançadas no coração. E que esse coração, Pai, seja tratado, onde as ervas daninhas sejam arrancadas. Esse coração seja adubado todos os dias pela presença do Senhor, Pai. E que essas sementes possam germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, se tornar árvores frondosas com galhos exuberantes que vão, através de suas sombras, Pai, acolher tantos filhos, ganhar tantas almas. Ah, Pai, alcançar tantos corações, saciar a fome, a sede, em nome de Jesus, de muitos e muitos filhos, porque o Senhor primeiro faz na nossa vida, mas depois o Senhor faz através da nossa vida. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um que está aqui sentado nesta mesa, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, né? Que nós possamos entender que o Senhor quer nos usar. Ele não nos chama por acaso, Ele quer nos usar essa manhã. Ele quer nos usar todos os dias da nossa vida. O Senhor vai alcançar os seus. Ah, tá lá na balada, tá no carnaval, tá na festa? Ora, interceda, porque o Senhor vai blindar toda e qualquer situação que aconteça e de repente essa pessoa vai estar lá, ó, do nada, vai sentir alguma coisa e vai falar, vou voltar para casa, não sei porquê, voltei mais cedo hoje, em nome de Jesus. Basta que você profetize, basta que você creia, basta que você ore. Tá difícil? Ore. Tá mais difícil ainda, que a terra tá sendo revirada? Ore mais. Ah, tá aí de pé e tá clamando? Ajoelhe, em nome de Jesus. Ao ajoelhar é um sentimento, né? É um sinal de rendição ao Senhor Jesus. Mas mais do que se ajoelhar, né? A gente precisa render a nossa alma e o nosso coração. E o Senhor te convida. Quando você decidir perdoar, é um ato de você estar rendendo o seu coração para Jesus e dizendo para Ele, Pai, ó, todo o meu orgulho que cai por terra, eu decido perdoar. Eu não consigo enxergar, Pai, que eu consigo perdoar essa pessoa, essa situação. Mas se o Senhor está falando que é para mim decidir perdoar hoje, viva em obediência. Porque quem vive em obediência não tem nada a perder com o Senhor. Quem vive em obediência não perde com o Senhor. Então, se tudo que você fez agora pelos seus braços até hoje não deu certo, decida perdoar. Decida obedecer o Senhor Jesus.
vem para a presença do Senhor. E eu não estou dizendo só venha para o café na presença. É muito bom quando a gente tem um direcionamento, quando a gente tem, né, alguém que pode nos ajudar e que já passou por algumas situações. E é assim que o Senhor faz. Ele vai fazer você ajudar outras pessoas. E é assim. E você vai sendo curado no caminho, tá? Porque tem áreas da nossa vida que precisam ser curadas ainda. Mas aquelas que já foram, a gente já vai testemunhando. A gente já vai ajudando outras pessoas. E aí, é por isso que eu estou aqui nessa manhã. Porque eu vou dizer pra você, tem deserto, tem sofrimento, tem ferida pra curar. Tem coisas ainda que o Senhor tem que arrancar do meu coração. Tem situações que o Senhor ainda tem que mudar. Mas aquilo que Ele já fez, Ele tocou no meu coração e eu me coloquei como ferramenta para que Ele use e alcance outras almas. E Ele não quer fazer isso só comigo, Ele quer fazer com você. E Ele te escolheu, você não está aqui por acaso. A sua família está precisando da presença do Senhor. Seu ambiente de trabalho está precisando da presença do Senhor. Já ouviu dizer? Floresça aonde o Senhor te plantar. Não importa onde você esteja. Talvez você não esteja na cidade que você goste, talvez você não esteja entre a família, né? Não está se sentindo bem entre a sua parentela. Talvez você não está no emprego dos seus sonhos, mas floresça aonde o Senhor te plantar. Faça o seu melhor com o melhor que você tem. Sempre. Aí depois, quando tudo melhorar, você vai fazer melhor ainda. É sempre assim. Esse é o caminho do cristão. Primeiro você faz, depois você melhora. Não é assim? Não tá aí, né, nas redes sociais, para você que às vezes fica nas redes sociais, não tá aí bombando eles chamam de trend, né? Essa trend. Ah, primeiro você faz, depois você melhora. Com Cristo é assim, só que primeiro você faz e Ele vai melhorando no caminho. Ele vai melhorando no caminho. Entendeu? Ele vai melhorando no caminho, né? Você sabe que a André tá colocando aqui, né? Esse seu deserto aí, ó, esse seu problema é a sua sarça ardente. O que quer dizer? É Deus falando através desse problema que você precisa entregar, que você precisa perdoar, que é a partir dali é Deus se manifestando na sua vida. Nem sempre todos os problemas que acontecem na nossa vida, todos eles é para aprendizado. Eu vou dizer uma coisa para você. Pode ser resultado das nossas decisões. Ah, mas não acontece as coisas na nossa vida só porque Deus permite? Deus nos deu o livre-arbítrio. Quer dizer, Ele nos deu a possibilidade de tomar as nossas próprias decisões. Claro que no íntimo e no sempre, Ele quis que nós decidimos optar pelas coisas de Deus. Mas para isso, a gente precisa estar muito alinhado, né? Porque o mundo, a gente tem aqui dentro de nós, a alma, um compartimento que quer as coisas do mundo, que quer, né? Como se diz agora, né? Aproveitando a época, e que quer carnaval. Mas o Senhor te chama para louvar. O Senhor te chama para glorificar. E para isso, Ele não habita na alma. O Senhor não habita na alma que é do mundo. O Senhor não habita na carne que é do mundo. O Senhor habita num compartimento especial dentro de nós que Ele criou para que Ele pudesse habitar, que é o Espírito. E a gente precisa fortalecer esse Espírito para ele vencer essa alma. Porque quantas vezes a nossa alma vence, né? Quantas vezes a gente vai lá, quebra os propósitos, a gente quebra a nossa dieta, né? A gente volta para a procrastinação, a gente não cumpre a nossa palavra, desiste no meio do caminho, larga os cursos, para de fazer, para de ouvir a palavra, não vou voltar aqui mais não aguento mais falar desse negócio de palavra do Senhor, agora tá na modinha falar de Deus, que seja a moda mesmo, que pegue, que tome, essa moda você tem que seguir, que é falar de Deus, viver na presença, essa sim. Agora, a que o mundo criou, os padrões de modas do mundo, que caiam por terra, porque muitas pessoas já sofreram, inclusive eu, por achar que ser bonito, né, estar dentro do que é aceitável, querer se aceitar, é o que o mundo propõe, é o que o mundo demonstra pra gente, né? São aí, ó, os estereótipos, né? Ou seja, as características que o mundo dá para uma pessoa. E quem disse isso? Se você é uma criatura, se o Senhor te criou, te deu sopro de vida, foi Ele quem te criou, você acha que Ele te fez errado? Porque quando a gente acha que o mundo tá certo e nós estamos errados, tem coisas para melhorar? Tem. Tá com excesso de peso? Então vamos diminuir. Posso dar uma hidratação nesse cabelo? Sim. Posso melhorar com uma maquiagem? Posso. Mas isso não pode, você não pode ser escrava dessas coisas. Você não pode deixar que essas coisas vão regir a sua vida, vão conduzir a sua vida. Isso não pode, né? Então a gente fala assim, isso, a gente não pode deixar se levar pelas essas coisas superficiais. Então a gente vai aprendendo isso no processo. A gente vai aprendendo a colocar isso em prática na nossa vida. E o Senhor te chamou, você, o improvável. Logo você, o improvável. Sim. Sabe quando o profeta Samuel foi lá na casa de
de Jessé. Jessé foi lá na casa dele para poder ungir o novo rei. Ele trouxe os filhos dele, todos os filhos dele que tinha aptidões, que eram guerreiros, que era isso, que era aquilo. Nem lembrou-se de Davi, porque Davi era franzino, ele só cuidava das ovelhas. Os irmãos não ligavam muito para ele, tinha, né, ciúmes dele por causa da circunstância, né, a mãe não era a mesma, e porque eles não davam bola para ele, né, então ele sofria com esses irmãos. E ele estava lá no pastoreando as ovelhas dele. Mas o Senhor te vê aonde você estiver, a promessa do Senhor te alcança. E o profeta diz, não é nenhum daqueles. E ele pergunta, você não tem mais um filho? E ele diz, tenho. Ah, eu tenho sim. Mas é o Davi, tipo assim, faltou dizer, mas aquele lá não é, né? Mas, e os irmãos, claro que não. Mas o Senhor mandou, e o profeta mandou buscar Davi. E quando Davi chega, a glória de Deus resplandece naquele lugar. E eles sabem que ele, e o profeta sabe que aquele ali é o ungido de Deus. E Deus fala para o profeta, é esse, unge ele. Então o Senhor olhou para sua família, olhou para os seus. Ah, mas fulano fala melhor do que eu, é mais bonito do que eu. Ai, tem uma vida mais retinha, uma vida mais certinha. Ai, não mente, não bebe, não faz isso, não faz aquilo. Mas ele mandou te buscar lá naquele lugar, pode ser lá na balada, ele mandou te trazer, ó. E quando você chegou, ele falou, unge esse. E ele quer te ungir nesse dia, ele te buscou. Se ele te buscou é porque você é capaz, se ele te buscou é porque você pode, se ele te buscou é porque ele sabe quais são as suas capacidades e não o mundo, quais são as qualidades. O mundo te colocou um monte de rótulo, mas você precisa lembrar que você não é o que o mundo diz que você é. A gente está na nossa oração desde o começo do ano fazendo 3 perguntas para Deus. Coloca aí na sua pergunta, no seu devocional, que você já tiver só você e ele, pergunta para ele, Pai, quem eu sou? E ele vai dizer para você quem você é. Você é meu filho e minha filha amada. E você vai perguntar para ele, pai, quem eu não sou? Ele vai dizer, você não é o que o mundo diz que você é todo esse tempo. E você vai dizer para ele, pai, quem eu posso me tornar? E ele vai dizer, o meu grande instrumento para transformar a vida, a minha ferramenta para a transformação de novas vidas, em nome de Jesus. O meu grande testemunho, é isso que você pode se tornar, em nome de Jesus. Nós somos grandes testemunhos do Senhor e Ele te convida para isso essa manhã, amém? Vamos fazer a leitura do nosso devocional. Nosso devocional é o Café na Café com Deus Pai. A gente faz a leitura porque quando a gente senta, a gente precisa ser direcionado, né? E hoje o tema que o Senhor nos traz aqui é decida perdoar. Não é por acaso que o Senhor está te chamando a decidir perdoar. Você sabe exatamente o que o Senhor quis responder para você. E se você não sabe, peça para o Espírito Santo, porque ele vai tocar o seu coração e ele vai te falar, filha, essa ferida aqui, ó, porque às vezes adormece. Às vezes o impacto foi tão grande. Sabe aquele trauma? A pessoa sofreu um acidente, um trauma tão grande que ela não lembra daquele momento? Pode acontecer. Esse trauma foi tão grande que ele está guardado lá no fundo. Mas você tem que perdoar essa pessoa. Acontece muito isso, sabe? Em traumas de infância, traumas de acidentes, mas está guardado lá no fundo. Então você precisa pedir para o Espírito Santo trazer à tona tudo que está oculto, porque você decide hoje perdoar. Você decide perdoar quem você lembra e você decide perdoar quem você não lembra se tiver algo oculto. E o Espírito Santo vai trazer, tá? Ele vai revelar para você, ele vai lembrar, num flash ele vai lembrar uma situação que você vai falar, é isso que eu preciso perdoar. Em nome de Jesus. Amém? Em Tiago 5,16 diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça. Então você, a partir do momento que você começa a caminhar com o Senhor, você é um justo. Você não é mais um ímpio, né, que está aí nas coisas do mundo. Você é um justo. E ser justo não estamos falando de juiz, tá? De julgar pessoas, não, tá bom? Estamos falando em viver uma vida na presença do Senhor. Uma vida em que você, antes de tomar qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa, antes de você esbravejar, de você gritar, de você responder, você fala, Senhor, o que Jesus faria? Aquilo você está até trancando os dentes. Senhor, o que Jesus faria nessa situação? E Ele vai tocar no seu coração. O que Jesus faria? De repente é o silêncio, não é para falar nada. E o Espírito Santo vai te mostrar. E aí você é esse justo que vai interceder a partir da sua cura, do seu perdão, você vai interceder por outras pessoas. E você já pode começar hoje intercedendo por outras pessoas que você sabe que está sofrendo porque precisa perdoar.
Mas não é assim, ó, ai pai, que o Senhor perdoa fulana e esquece os seus pecados, aquilo que você precisa perdoar das pessoas que te magoaram e fica arrastando essa corrente. Primeiro você coloca a máscara em você. A gente, usa muito essa analogia. Quando você entra no avião, que eles começam a dar as informações, as instruções, a aeromoça fala, o comissário de bordo, ele sempre fala assim, ó, primeiro, se acontecer alguma turbulência, oxigênio, as máscaras vão cair. Mas não importa se é criança, quem está do seu lado. Primeiro você pega a sua máscara e coloca em você. Depois você ajuda o outro. Por quê? Porque se você for ajudar o outro, mesmo uma mãe, o intuito é logo correr ajudar um filho. Só que ela vai ficar sem ar. Ela não vai conseguir nem pôr a máscara direito no filho e nem colocar nela. Os dois vão perder a vida, Então é por isso. O Senhor primeiro cura você. Então primeiro você põe a máscara em você. Depois você vai pôr nos seus, nas pessoas. E você vai conseguir, sim, ter mais efetividade nessa busca por tocar no coração, por ajudar a ser essa ferramenta, Porque a gente não faz nada. É tudo sobre Deus. Nada é sobre nós aqui, aí, nada é sobre nós. É tudo sobre Deus. E Ele vai transformar, Ele vai te ajudar a fazer isso hoje. Em nome de Jesus. Amém? O texto diz assim: perdoar e receber o perdão é algo transformador. É uma entrega incondicional que reflete o caráter de Jesus. A verdadeira proximidade com o Pai é inacessível se o nosso coração permanece selado pela amargura ou pelo orgulho provenientes da falta de perdão. Então eu quero parar aqui, ó. Não adianta você buscar proximidade com Jesus. Talvez é isso. Você buscou Deus. Mas eu oro, eu falo com Deus. Deus sempre esteve do meu lado. Deus sempre esteve comigo. Ele sempre direcionou a minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu falo com Deus. Mas presta bem atenção. Proximidade, intimidade com Deus. Você só vai ter se o seu coração não estiver selado pela amargura, pelo rancor, pelo ódio, pelo ressentimento, pela dor. Que você tiver perdoado. Então, se você sempre buscou no Senhor e você fala, e Deus sempre me ouviu, amém. Mas Ele quer falar mais, Ele quer fazer mais. Mas você precisa tirar essa parede aí e perdoar. O perdão vai derrubar todas essas muralhas que estão impedindo de Deus chegar no mais profundo do seu coração, em nome de Jesus. Amém? A incapacidade de perdoar endurece o nosso coração e nos distancia dos planos de Deus para a nossa vida. Você está atrasando a sua promessa. Você está se distanciando da sua promessa porque você não decidiu perdoar. Decida perdoar para que você volte a ser alinhado com o plano de Deus, os planos que Ele tem para você. É isso que Ele te chama nessa manhã. O amor de Cristo, evidenciado ao perdoar aqueles que o feriram, serve como nosso maior exemplo. Ele nos ensina que no auge da dor, o perdão pode ser a expressão mais pura de amor. Refletindo sobre Judas Iscariotes e Pedro, vêm dois caminhos distintos diante do erro. Enquanto Judas se afundou no desespero, Pedro, embora tenha negado Jesus, encontrou forças para se arrepender. Essa contraposição destaca uma verdade profunda. O perdão estava ao alcance de ambos, mas apenas Pedro soube buscá-lo corretamente. Esse paradoxo ilustra que, por mais complexo que o perdão possa parecer, ele permanece acessível por meio de Jesus, porque perdoando a humanidade e reconciliando-se com Deus por intermédio de seu sacrifício, ele nos deixou o grande exemplo do perdão, como um ato de amor. Somos convidados a refletir sobre a essência do perdão em nossa vida, pois ele é uma força transformadora que tem poder para quebrar algemas e libertar corações. Não viva presa à falta de perdão. Não carregue esse peso desnecessário. Assim como somos perdoados em Jesus, decida hoje perdoar quem feriu você. Então para de carregar esse peso que não te pertence. O Senhor, Ele diz, eu vim para aliviar, os cansados. Então não diz com essas palavras, tá? Mas é assim que a gente trabalha na seara do Senhor. A gente pega a essência, não vou decorar. E quando a gente precisa, a gente fala, o Senhor veio para aliviar o seu fardo, para aliviar o seu cansaço. E muitas vezes você está se cansando à toa, é você que está se cansando por carregar esse fardo pesado aí, carregando essa pessoa ou essas pessoas por todo lugar que você vai. Às vezes você tem tanta raiva da pessoa e você está levando ela para todos os lugares que você vai. É você que não tira ela da sua vida. Então decida hoje deixar, quebrar essas correntes. O passar que é passado, passou, não vai ser de um dia para o outro. Mas o primeiro passo é decidir. A frase de hoje é: o não perdoar é viver doente atrás de uma cura que só é possível por meio do perdão. Então vou dizer para você, as suas feridas não curam, as suas dores não cessam, essa lacuna não é preenchida,
É porque você está vivendo, buscando cura, como diz aqui, ó, que essa cura só é possível através do perdão. Quantas pessoas, quantos testemunhos, quantos relatos a gente tem de pessoas que são curadas a partir do perdão, a partir do perdoar, né, aquela situação que parecia imperdoável, um abuso, uma violência, sei lá, um roubo, uma traição, uma mentira, não importa o que tenha sido. Não estou dizendo que importa a sua dor importa muito e eu me compadeço dela, mas eu preciso dizer para você, o Senhor também tem compaixão, mas Ele quer que você deixe isso, Ele quer curar essa dor. Você está aqui para viver o extraordinário, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ouvir, né, continuar ouvindo essa história extraordinária de quem soube perdoar e viver o extraordinário de Deus. Esse alguém é José, né? Perdoar seus irmãos, ó, que venderam ele. Os irmãos dele venderam ele porque tinham inveja dele, né? Era isso, essa é a realidade. Venderam ele porque tinham inveja dele. E ele soube perdoar. Por isso que o Senhor o levou a ser governador de toda aquela terra. O Senhor tinha um propósito na vida dele, por isso que ele passou por tudo que ele tinha que passar. E o Senhor tem um propósito na sua vida, em nome de Jesus. Mas primeiro você precisa perdoar para que o propósito de Deus se cumpra. Amém? Aqui diz assim, Gênesis 41. Deus não se esqueceu de José. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Não, de jeito nenhum. 2 anos se passaram. Certo dia o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejavam à beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiram de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele nos revelou seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurada à minha posição de confiança, e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive os sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que, quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo, eis que subiu no Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras vacas, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstraram qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal cheias e saudáveis que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 espigas murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei:
Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental é que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários, supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. José é feito governador do Egito. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante da sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: abreque, inclinai-vos! Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda a Faraó: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o Faraó impôs a José o nome de Zefanate-Paneia. E lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos em que houve grande fartura sobre a terra do Egito, e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida. Parecia a areia das praias. Os filhos de José. Antes de começarem os anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então, chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. Nesse momento a fome já assolava todas as terras.
Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera a mais severa falta de alimentos. Amém. Glória a Deus, né? É uma história extraordinária. Então o Senhor tirou ele lá daquela cisterna, passou pelo deserto, pela escravidão, foi preso para chegar na onde? Não existia esse cargo de governador. Então não existe, né? Talvez não exista aonde o Senhor quer te colocar, mas Ele vai criar. Não existe. O Senhor vai criar um cargo só para você, em nome de Jesus. Se você obedecer, porque em momento nenhum José deixou de obedecer. Em momento nenhum José deixou de crer que Deus estava com ele, Deus era com ele, que onde ele colocava, ele simplesmente florescia aonde era colocado. Lá na casa de Potifar, que ele era escravo, ele floresceu dentro da casa de Potifar. E o Senhor estava com ele, onde ele estava, onde ele colocava os pés, a abundância chegava. E é assim que o Senhor quer fazer com você. Aonde você colocar os seus pés, o Senhor quer que a abundância chegue. O Senhor quer que você alcance, né? E que outros sejam beneficiados, porque Ele é presente com você. E é isso que Ele vai fazer a você e a toda a sua família, em nome de Jesus, né? Amém, né? A gente precisa aprender que a provisão divina é mais do que suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades vitais. E quando nossa condição de compra chega ao limite ou inexistente, algo que corresponde às nossas obras cristãs, o Senhor aceita e recebe as nossas próprias pessoas, pois o que Ele realmente deseja é o nosso coração. Então tudo que o Senhor deseja é alcançar o seu coração nessa manhã. Tudo que o Senhor deseja é o seu coração e o coração daqueles que serão alcançados através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Diga sim para Jesus, decida perdoar. É isso que Ele te chama nesse dia. Que essas palavras não sejam palavras ao vento. Vamos orar, né? Para agradecer por tudo que o Senhor nos entregou aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Mestre Jesus, obrigada por toda a entrega. Obrigada, Pai, por palavras tão necessárias. Obrigada pelas respostas que seus filhos clamavam há tanto tempo, Pai. Obrigada, Senhor. Que nós possamos sim, Senhor, que essas palavras não sejam lançadas ao vento. Que elas possam sim, nós possamos cuidar do nosso coração, entregar ao Senhor para que ele se torne terra fértil. E essas sementes, que são essas palavras, possam germinar, Pai, brotar, crescer, florescer. Ah, Pai, que muitos sejam beneficiados por esses frutos, esses galhos, essa seiva, tudo, Pai. Que essa planta, essas plantas que são essas sementinhas vão dar, que é a nossa vida em nome de Jesus. Senhor, usa-nos, Pai. Mas, Senhor, não nos deixe que o orgulho e soberba tome conta do nosso coração. Se há orgulho e soberba no nosso coração ainda, que caia por terra hoje em nome de Jesus, Pai. Ah, Pai, que sejamos humildes, dai-nos um coração semelhante ao de Jesus. Senhor, dai-nos um coração semelhante ao vosso, em nome de Jesus. Ajude-nos a fazer somente o que Jesus faria, Pai. Onde colocarmos os nossos pés, Pai, coloque o nosso chão, mas não só nos deixe ir onde o Senhor for conosco à nossa frente. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Esteja conosco durante todo esse dia e para todo sempre, que hoje seja o dia da nossa grande vitória. Porque vitória não é o dia que você levanta o caneco, que você chega no alto do topo, né? Chega no mais alto degrau, né? Ali do pódio. Não. Vitória é o dia que você decide que você vai caminhar com Cristo. Porque caminhar com Cristo é decisão, assim como o perdão. E Ele te chama para decidir hoje, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você e lembre-se, ó, o Senhor vai ficar agora só você e Ele na sua mesa. Ele não vai sair. Eu vou dizer tchau para você, mas o Senhor vai permanecer aí, né, na sua presença. Então abra seu coração para Ele. Hoje é o único dia, a única hora, tá? Que não é feio você ser mimado e nem mimada. Seja bem mimado e bem mimada e conta tudo pro seu Pai. Entrega tudo para Ele nessa manhã, em nome de Jesus, porque Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Conta tudo para Ele, tudo que te aflige, que Ele está. Ele quer te ouvir, Ele quer curar suas feridas. Lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração. Só quem pode curar suas feridas verdadeiramente é o Senhor Jesus. E Ele te convida para essa cura. Amém? Um grande abraço para você. Bom dia, até amanhã. Eu estarei aqui no Café na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, na presença da palavra, na sua presença e na presença daqueles que você vai convidar para estar conosco. Porque afinal, sempre tem um lugar nessa mesa para mais um. Em nome de Jesus. Até mais.